Fala galera, beleza? Tudo bom? Hoje eu quero voltar a um assunto que é muito polêmico ainda, que é eu ainda tenho que esquentar o motor do meu carro antes de sair com ele de casa. Eu ainda tenho, mesmo com os motores novos, eu tenho que esquentar esse motor para sair. Isso não é uma prática ainda do passado? Faz mal para o carro? Vamos lá, vou explicar tudo isso para você. Mas antes, é claro, já quero pedir para você já dar um like aí no vídeo. Já também deixar aqui nos comentários um pouquinho da sua experiência com motores. Se você já escutou alguém falar para você, não, tem que esquentar o motor, não tem. Enfim, deixa nos comentários um pouquinho aí. E é claro, se você não é inscrito, já aproveita e já se inscreve no canal também, porque tem um curso de mecânica automotiva que eu estou preparando. E assim que eu lançar vai estar na descrição e aí você também vai ficar sabendo também. Então vamos lá, vamos explicar certinho para você. Vamos lá. Todo motor, quando a gente começa a trabalhar no desenvolvimento de um motor, a gente começa a definir uma série de parâmetros para ele, tá? E um deles, é claro, é a temperatura ideal de trabalho. Então quando você vê lá o motor, você entra no seu carro, você vê lá que ele tem um termômetro. E esse termômetro ele marca lá uma temperatura ideal, ele sempre fica numa determinada parte ali do marcador. E aí sim que você faz o trabalho de todo o seu carro no momento que você está desenvolvendo os componentes, fazendo o trabalho de homologação dos componentes, você faz em cima dessa temperatura. E aí você até mesmo a calibração do motor, você faz em cima dessa temperatura, para garantir maior eficiência, maior consumo, durabilidade, enfim. Então, aí eu faço a pergunta para você, quando você tem uma temperatura ideal de trabalho, você acha que não é importante você esquentar o motor? Pois eu falo para você que é importante sim, e você deve esquentar o motor antes de sair de casa. Um dos fatores que eu falo para vocês é as tolerâncias que nós temos com os componentes internos do motor, tá? Vamos começar a falar um pouquinho, por exemplo, componente muito importante que é o pistão ali e os anéis dentro da camisa. Então, esses componentes ali, quando eles estão dentro da camisa, eles estão na temperatura, digamos, temperatura ambiente, eles ficam realmente mais apertados, ficam mais justos ali. Só que no momento que você começa a aumentar a temperatura, você tem, é claro, uma dilatação. E essa dilatação é de todos os componentes e aí faz com que eles fiquem, trabalhem melhor, tá? Você tem uma dilatação principalmente ali da camisa, tá? Porque ela aumenta a temperatura e ela tem coisa pouquíssima, é minúsculo o negócio ali, mas realmente você tem isso daí. E um dos outros fatores que você tem que com o aumento de temperatura, que é relacionado também, é a questão da lubrificação. Então, quando de manhã, por exemplo, você não dá a primeira partida do dia, você dá a partida e sai andando com o carro, você vai ter um outro risco que, além desse atrito maior gerado ali pelos componentes ali sem estar na temperatura correta, você tem a falta de lubrificação. Por quê? Você estaciona o seu carro ali na garagem, por exemplo, assim que você volta do trabalho. Aí, de manhã, você vai trabalhar, você ficou ali praticamente o período ali que seja de 10 horas, ali o carro parado. E aí todo o óleo lubrificante do motor, ele saiu lá da parte de cima ali, do cabeçote, de todos os componentes, ele escoou, ele desceu e aí foi tudo parar lá no cárter, lá embaixo. E aí todos os componentes ficaram sem nenhum tipo de lubrificação. E aí no momento que você dá a partida a frio, é aí que tem o maior desgaste do motor, tá? Só para você entender um pouquinho melhor, o desgaste de uma partida a frio equivale a cerca de 100 km rodando a 80 km por hora. Então, uma partida a frio, você tem o mesmo desgaste que você rodar 100 km a 80 km por hora. Então, é muito elevado. Então, dois fatores que você junta aí, a falta de temperatura, porque todos os componentes, eles são dimensionados, pensados nisso, principalmente o óleo lubrificante. O óleo lubrificante, ele tem uma temperatura ideal, onde todas as propriedades ali, sejam os aditivos, os detergentes, os antiatritos, os aditivos de extrema pressão, eles trabalham ali cerca de 78 graus até 100 graus. Essa é a temperatura ideal de trabalho do óleo lubrificante. É aí que ele vai garantir maior realmente poder de detergência, né? Maior poder de lubrificação, de proteção para o seu motor. Então, nessa partida a frio, com o motor a frio, você está desprotegendo o seu motor. Então, uma prática que eu recomendo muito é que se você tem o hábito de trabalhar de manhã cedo,
tá? Você vai lá, pega, logo um pouquinho antes de você sair de casa, você vai lá, liga o motor do seu carro, volta para casa para você pôr o sapato, camisa, enfim, pegar sua mochila, qualquer coisa que seja. E aí, entrou no carro, coloca o cinto, se ajeita no banco, enfim, e daí depois que você vai rodar com esse carro, porque aí, coisa de 2 minutos, esse é o tempo para que a bomba consiga realmente puxar lá o óleo do cárter e aí lubrificar todos os componentes, e aí é uma proteção a mais. É claro, nesses 2 minutos ainda não vai ser o suficiente para que o seu motor chegue à temperatura ideal de trabalho. Por isso é importante que você realmente nesses próximos minutos, próximos 5 minutos, por exemplo, que você ande em baixas rotações, não excedendo muito, até mesmo para você não aumentar o desgaste, por causa que todo desgaste é devido ao atrito desses componentes em baixa temperatura. É claro, o ideal que eu recomendo é que você ligue o motor do seu carro, deixe ele aquecendo até chegar realmente à temperatura ideal, chega o ponteirinho lá, o termômetro no meio, e aí sim você vai garantir, além de maior economia de combustível, porque um outro fator é que quando você liga o seu carro ali, principalmente carro de injeção eletrônica, você ligou o carro, na partida frio você vê que a rotação acaba ficando elevada. Por quê? Porque o motor é uma máquina térmica, ele utiliza toda a temperatura, e quando você tem um motor ali frio, para compensar que a combustão ali, ela perde muito calor dentro do motor, porque o motor está muito gelado, está muito frio, ele tem que mandar mais combustível, aumentando a rotação do motor para compensar essa perda de temperatura interna ali na câmara de combustão. A partir do momento que o motor chega na temperatura ideal, você vê que a rotação diminui e aí o carro fica estável. Então é mais um sinal mostrando para você que seu carro ainda está frio. Faça isso. Logo de manhã, esquente o seu carro, nunca saia realmente, deu a partida e sai rodando, porque aí você não vai garantir durabilidade do seu motor, tá? Você vai quebrar o seu motor, vai ter maior desgaste, vai ter maior consumo de combustível, vai ter mais consumo também de óleo lubrificante, que aí é prejuízo na certa. Então não custa nada ali você deixar coisa de 5 minutinhos pelo menos o carro ali na marcha lenta ligado, esquentando, e aí para você cuidar do seu bolso também, é claro, seu carro ter vida longa. Beleza, galera? Deixa aqui nos comentários caso você tenha algum tipo de dúvida ou também uma sugestão de vídeo, e a gente conversa bastante sobre isso também, pra gente falar, debater sobre esse assunto aí. Valeu e até o próximo vídeo!